Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né? Dependendo do horário que vocês vão assistir essa aula. Eu faço essa aula especificamente para os sétimos anos 2 e 3 da Escola de Educação Básica João dos Santos Ariano, certo? Gostaria que os sétimos anos 2 e 3 levassem ao colégio o livro didático nosso. Nós não vamos mais usar. Gostaria que levasse ao colégio o livro Crianças na Escuridão e também o outro livro literário que está com vocês, certo? Acho que do sétimo 3 é Memórias Mal Assombradas de Fantasma Canhoto e no sétimo 2 seria Garoto Estranho, ou o contrário, tá bom? Então, levem quanto antes, tá? Semana que vem sem falta, ok? Vamos lá então. O conteúdo de hoje, pessoal, é carta de solicitação ou de reclamação, certo? Daí o professor fez aqui para vocês um material, mas que eu gostei bastante. Mesmo gostando assim, eu senti necessidade, o professor sentiu necessidade de fazer essa videoaula aqui, tá bom? Ó, esse material é assim, ó, semana 12, semestre 2, alunos com e sem internet. Aí o aluno sem internet vai ficar somente com esse material. Vocês que têm internet, que estão assistindo esse vídeo, vão ficar com esse material e esse vídeo, tá bom? Muito bem. O que fazer? Alunos com internet, assista a videoaula anexa, estude este documento, faça a proposta de trabalho no final, bata a foto e envie ao professor pela plataforma. No final do documento aqui, ó, o prof colocou a proposta de trabalho, tá? Na verdade eu coloquei duas propostas de trabalho, entretanto vai escolher só uma. Mas antes de trabalharmos, antes de fazermos o trabalho, vamos trabalhar aprendendo. Porque vocês trabalham, né? Vocês sabem que vocês trabalham, né? A função de vocês é trabalhar. E vocês trabalham estudando. O estudo é uma forma de trabalho. É o trabalho intelectual que se fala, né? Vamos lá então, pessoal. O título é Carta de solicitação ou de reclamação. E aqui dentro, embaixo, o professor colocou várias perguntas. Todas as perguntas que estão neste retângulo aqui, vocês deverão saber responder no final dessa videoaula. Se vocês não souberem, não saberem, né, não conseguirem, não souberem, não conseguirem responder essas perguntas, você vai ter que assistir a videoaula de novo, certo? E mesmo assim, tu não assistiu a videoaula de novo, não aprendeu, você vai estudar esse documento. Mesmo assim, assistindo a videoaula duas vezes, estudando esse documento, e tu não aprendeu, tu pode daí chamar o professor, tá? Pelo WhatsApp. Vamos lá então. Quais perguntas que eu fiz? O que é? O que é uma carta de solicitação de reclamação? Para que serve? Quem escreve? Quem recebe? Quando se escreve? Como se escreve? Quais as diferenças entre uma carta de solicitação e uma carta de reclamação? Qual é a estrutura desse gênero? Há algum exemplo de como se escreve esse gênero? Certo? Lembrando que o professor já ensinou no começo do ano a carta pessoal, certo? O prof já ensinou a carta pessoal. Hoje, então, o prof vai ensinar a carta de reclamação ou de solicitação. O que é? É uma modalidade de carta argumentativa, ou seja, você vai falar sobre alguma coisa que está te incomodando, tanto na carta de argumentação quanto na carta de solicitação, tá bom? É o que está marcado aqui, ok? Aqui eu vou responder 4 perguntas. Para que serve? Quem escreve? Quem recebe? Quando se escreve? Uma diz respeito à reclamação e outra à solicitação. São cartas diferentes. Por que estão ensinando junto para o Edinho? Elas são muito parecidas, certo? Para quem, ou seja, quem será o destinatário para qual tais cartas serão enviadas. Nesse sentido, como se trata de um espaço em que você terá a oportunidade de fazer reivindicações, oportunidade de fazer reivindicações acerca de uma problemática instaurada.
Olha que importante isso aqui. Fazer reivindicações acerca de uma problemática instaurada, certo? Ó, aqui eu vou sublinhar também carta argumentativa, onde o autor apresenta problemas sociais que devem ser discutidos e observados pela sociedade mais de perto, certo? Então eu vou ler aqui para vocês também, ó. O que é? É uma modalidade de carta argumentativa, ou seja, o autor apresenta problemas sociais que devem ser discutidos e observados pela sociedade mais de perto. Digamos assim, dessa forma, ele também pode fazer solicitações para a resolução daquele problema. Ó, fazer solicitações para a resolução daquele problema. Então, tu vai escrever uma carta pedindo que alguém resolva um problema, solicitando que alguém tome providências daquele problema. Ou falando para alguém que este problema existe, certo? Isso é uma carta de solicitação e uma carta de reclamação, ok? Muito bem. Ó, com essas cartas você tem a oportunidade de fazer reivindicações acerca de uma problemática instaurada. Obviamente que tem que se tratar de alguém com plenos poderes para resolver o problema que tu quer que ele resolva. Caso contrário, a finalidade discursiva que se propõe para a comunicação não teria aplicabilidade. Por exemplo, não adianta você pedir para o professor fazer uma carta para um professor da tua escola para ele solicitando dele a reforma da sala do sétimo ano 2 e sétimo ano 3. Não adianta tu pedir para o professor que ele compre um ar-condicionado para a tua sala de aula, porque o calor está terrível, não adianta. Tu tem que fazer essa carta para quem? Para o diretor, para o secretário da regional, para o governador. Tem que solicitar algo de alguém que possa te dar uma explicação, pelo menos, certo? Então, o que é? É uma modalidade de carta argumentativa. Para que serve? Para solicitar ou reclamar de algo. Quem escreve? Qualquer pessoa que queira solicitar ou reclamar de algo que saiba escrever. Quem recebe? Alguém capaz de solucionar aquele teu problema. Quando se escreve? Quando se tem algum problema ou alguma solicitação para se fazer. Certo? Muito bem. Eu gosto muito de ensinar assim, ó, com perguntas. Ok? Como se escreve? Agora chegou a parte que você tem que aprender a escrever uma carta. Nesse sentido, para se apresentar reclamações acerca de um problema voltado para a comunidade de modo geral, seja para solicitar algo que seja seja para solicitar que algo seja resolvido, o fato é que quanto mais argumentos apresentados estiverem calcados em bases sólidas, em ideias que realmente farão a diferença no momento de fazer com que o interlocutor se convença de que realmente o problema carece de um olhar mais cuidadoso, mais possibilidades de retorno poderão ser efetivadas. Ou seja, quanto mais argumentos tu botar, por exemplo, tu solicitou a pavimentação da rua Antônio Machado, ou tu solicitou uma reengenharia, uma reforma na Praça Teresa, Imperatriz Teresa Cristina da tua cidade. Você vai daí colocar argumentos. Por que aquela pracinha tem que ser regenerada, ou seja, reformada? Porque ela está em estado de calamidade pública, não tem lâmpada. Os jovens que esperam o ônibus ali perto para ir para a escola à noite ficam sem iluminação, não tem uma parada de ônibus. Ou seja, tu vai fazer o quê? Tu vai tentar convencer a pessoa que aquilo que tu quer é o correto, certo? Outra coisa também, que, por exemplo, você vai solicitar a pavimentação, né, ou enfim, a melhoria na rua que tu mora. E tu vai dizer, porque não tem saneamento básico,
o esgoto, os esgotos das casas das pessoas ficam em fossas particulares, artesanais, não tem água encanada, tem poça no meio da estrada, a população se suja, as crianças não podem brincar, certo? Acontece acidentes, então você vai fazer o quê? Você vai solicitar, você vai elencar ali uma série de problemas, tentando convencer a pessoa do que tu quer saber. Por exemplo, se você vai escrever uma carta, né, para governadora para a atual governadora, né, de Santa Catarina, solicitando dela explicações de como serão as aulas, de como serão as aulas do ano que vem, né? O que ela está fazendo sobre isso, por quê? E tu vai dizer, porque assim não tá legal, assim não tá isso, assim tá isso, tá aquilo. Alguns alunos não têm internet, eles ficam mais prejudicados ainda, certo? Então aqui é isso, quanto mais tu convencer a pessoa, quanto mais você convencer a pessoa, mais argumentos tu terá, certo? Aqui o professor vai responder aquela pergunta. Quais as diferenças entre uma carta de solicitação e de reclamação? Aqui o professor botou assim, ó, um quadro, sabe? Carta de argumentação. Alguém que se sente lesado, prejudicado de reclamação, né? Porque alguém que se sente lesado, prejudicado, né? A carta de reclamação. Alguém que se sente lesado, prejudicado, encontra-se no direito de reclamar, certo? A carta de solicitação. O remetente não acha que tem direito ao que está pedindo, mas solicita algo situando seu papel social. Aqui, a pessoa ou a instituição que tenha prejudicado o cidadão. Aqui, a pessoa ou instituição que possa atender ao pedido do solicitante. O objetivo das duas cartas. O objetivo da carta de reclamação: reclamar ou fazer uma denúncia contra serviços de órgãos públicos ou privados, apresentando argumentos que caracterizam sua reclamação. A carta de solicitação: fazer um pedido, uma solicitação, documentar e formalizar um pedido, procurar convencer o destinatário a atender o seu pedido. E daí, por fim, o suporte, né? O que é o suporte? É o papel, é a carta mesmo endereçada para os lugares, certo? Aqui, qual é a estrutura de uma carta de solicitação ou de reclamação? É muito parecida com a estrutura de uma carta pessoal, que eu já expliquei para vocês no começo do ano. Local, data, por exemplo, 20 de novembro, Santa Rosa do Sul, Santa Catarina, 20 de novembro. Vocativo. Vocativo é a pessoa que tu vai escrever. Excelentíssimo Presidente da República, Excelentíssima Governadora do Estado, prezada Senhora Diretora, prezado Professor, certo? E aqui tem uma coisa muito interessante, ó. A socialização, que é o perfil composto mais a socialização do que reclama, sua reclamação se justifica, mais o objetivo da carta, o que se pretende com a carta, mais contra-argumentação, mais explicação, mais comprovação, mais reforço do objetivo da carta, mais retomada do vocativo, mais socialização. O que quer para resolver o problema, mais expectativa / perspectiva. Por fim, a despedida. Sem mais para o momento, agradeço. E a tua assinatura? Maria de Souza, aluna, estudante do estado de Santa Catarina, por exemplo. Tá? Certo? Então aqui o professor tem o quê? Uma estrutura da carta, certo? Aqui eu vou responder aquela pergunta. Há algum exemplo de como se escreve esse gênero? Daí o professor botou um exemplo aqui, que essa pessoa fez esse exemplo seguindo essa estrutura aqui, tá? Vamos lá então. Maringá, 26 de agosto de 2017. Santa Rosa do Sul, 20 de novembro de 2020, por exemplo, tá? E ela começou: prezado senhor ministro da Saúde. Ela escreveu essa carta para o ministro da Saúde.
Sou mãe de uma criança com epilepsia que não reage mais aos tratamentos convencionais oferecidos e tem crises constantemente. Li a respeito de um tratamento à base de maconha, o qual ameniza tais crises de maneira que nenhum outro medicamento o faz. Entretanto, tal composto é extremamente caro e está fora do meu poder aquisitivo. Destarte, senhor ministro, solicito o fornecimento desse medicamento, já que é a única solução no momento para que meu filho sobreviva e possa ter uma vida saudável. Ademais, espero que o canabidiol esteja disponível para o sistema público de saúde em breve, visto que milhares de pessoas ainda morrem odiernamente pela necessidade de tal componente. Cordialmente, mãe. É que ela assinaria. Maria de Lourdes, né? Souza Pereira. Tá bom? Então, aqui nessa carta, ela solicita que o ministro da Saúde, ela traz duas questões aqui. Existe, né, a possibilidade, tem uma briga na justiça, né? Muitos pais, enfim, ou parentes de pessoas que têm epilepsia, já estão há alguns anos brigando para que a justiça libere, né, o uso da maconha para fins medicinais. Certo? E o governo ainda não liberou. Então aqui ela já traz duas questões. Ela pede para o ministro da Saúde dar uma atenção especial para essa discussão que já está na Câmara e no Senado, né, que já está em discussão, e ela pede também uma ajuda, porque ela não tem dinheiro, né, para comprar tal remédio. A princípio ela quer que seja liberado só para o filho dela, ela quer o dinheiro para comprar para o filho dela, e depois ela pede para que seja liberado para todos. Ela joga, ela faz com que o problema dela seja discutido socialmente para ajudar mais familiares que precisam, né, que esse medicamento seja liberado, certo? Então, se tu observares esta carta, ela é bem curtinha. A tua carta pode ser curta. Essa carta ela vai ter 1, 2, 3, 4 parágrafos com a despedida, né, e com o vocativo. 5 com a data. Ela vai ter 2 parágrafos de texto. Neste primeiro parágrafo, ela se apresenta. Então, tu começa se apresentando. Sou aluno do colégio tal, e aprendemos recentemente a como escrever uma carta argumentativa. Então, eu tive uma ideia de escrever essa carta para a senhora governadora do estado ou presidente da república, para que o senhor me explique quais medidas, tá bom? Aqui eu já estou dando assim, umas dicas para tu escreveres a proposta ali embaixo. Então aqui ela se apresenta, certo? E fala o problema dela. Aqui ela argumenta, ó, é a única solução para o momento que meu filho sobreviva. Ela tentou, sabe, argumentou, ela seguiu esse espaço aqui. Por final ela se despede, o vocativo ali era o ministro da Saúde. Por final aqui ela se despede, cordialmente, mãe, aqui ela vai assinar, certo? Então, pessoal, ó, o professor tentou responder todas essas perguntas aqui. Vamos lá. O que é? É uma carta argumentativa. Para que serve? Solicitar algo ou trazer à tona algum problema. Quem escreve? Todo mundo que queira escrever e saiba escrever. Quem recebe? A pessoa, normalmente autoridades, pessoas que possam resolver tal problema. Quando se escreve? Quando se tem algum problema. Como se escreve? Você vai botar local, data. Na próxima linha, na outra linha, vocativo. Depois, vai se apresentar e apresentar seu problema. Depois, no outro parágrafo, tentar convencer de que o teu problema é vital. Depois, se despedir e assinar o teu nome. Quais as diferenças entre uma carta de solicitação e de reclamação? A de reclamação mesmo, tu não chega a reclamar de solicitar nada, tu só expõe algum problema. E a de solicitação, tu expõe um problema e tu solicita algo. Aquela carta ali embaixo era uma carta de solicitação, ela solicitou, ela expôs o problema das pessoas que têm ataque de epilepsia e não pode usar o canabidiol,
e ela solicitou que ele ajude a comprar para o filho dela, né? Então, qual é a estrutura? O professor já falou a estrutura. Algum exemplo de como se escreve esse gênero? O exemplo está aqui. Tá bom? Eu acho que ficou bem boa essa aulinha. Eu gostei, pelo menos. Se eu fosse aluno, eu ia ter gostado, pelo menos. Proposta de trabalho. 1. Escreva uma carta de solicitação ou de reclamação ao nosso presidente da República, reivindicando dele medidas futuras para a contenção da chamada segunda onda da pandemia do Covid-19 e solicitando-lhe explicações das medidas que a presidência já tomou sobre esse assunto. Tu vai perguntar para o presidente o que ele já fez, né? Se ele já conversou com governadores, se ele já conversou com o ministro, o que o ministro dele está fazendo, o que o ministro Mandetta fez, o que o outro ministro que também foi demitido, que se exonerou, fez, né? Tu vai perguntar assim para ele o que ele fez, certo? E tu vai perguntar para ele o que ele vai fazer, porque agora está chegando uma segunda onda do Covid bem forte. O que ele pretende fazer? Cobra dele explicações, te apresenta, fala quem tu é, fala que ao redor, né, que você está estudando em casa porque você não tem que se prevenir, ao redor da tua família tem gente se contaminando, certo? Essa é a proposta 1. Ou tu pode não fazer essa proposta 1 e fazer a 2. Olha a 2. Escreva uma carta de solicitação ou de reclamação à governadora do nosso estado, reivindicando dela uma explicação de como ela planeja o início do ano letivo de 2021. Você vai perguntar: haverá aulas presenciais? Haverá somente aulas à distância? Haverá um ensino híbrido? E se houver, né? E se houver, como se dará essa nova modalidade de ensino? Tá bom? Tu pode escolher a proposta 1 e a proposta 2. Todas as duas são interessantes, né? E dá para você reclamar bastante primeiro, antes de solicitar a aula. Edinho, o que eu faço? Tu vai fazer ou uma carta de solicitação ou uma de reclamação. Ou as duas, né? Porque a de solicitação já tem a reclamação junto. E aqui você tem que solicitar as explicações deles. Você vai fazer aqui, tá? Nesse espaço. Quem quiser fazer um caderno também faça. Quem tem internet, faça, bata foto e manda lá pro professor até na quarta-feira, certo? Curta esse vídeo, comenta ali embaixo, leve os livros para o colégio, os livros de literatura e os livros didáticos deste ano. Forte abraço a todos, gosto muito de vocês. Namastê.